Olá pessoal, aqui é a pastora Denise. Estou passando mais uma vez para ter um dedo de prosa com vocês. E o dedo de prosa de hoje que eu quero ter com vocês está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Está escrito assim, ó. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Aqui a gente está falando de Paulo, né? Paulo, ele tem uma história muito linda, né? Que ele perseguiu os cristãos e o Senhor Jesus o encontrou, transformou a vida dele e ele levou o evangelho do Senhor a várias cidades. E aí ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. O Senhor revelava grandes coisas a ele, mas também o Senhor não queria que ele se vangloriasse. E o Senhor também revelou a ele que aquela enfermidade que ele tinha no corpo era como se fosse um espinho na carne dele. O espinho não incomoda? É para lembrar a gente, olha, eu tô ali, né? Eu tô ali. Então, esse espinho na carne que Paulo tinha era para lembrar ele, que não era para ele se gloriar daquilo que o Senhor fazia através da vida dele e aquilo que o Senhor mostrava para ele. Aqui a gente vê que Paulo orou 3 vezes. 3 vezes ele orou ao Senhor: Pai, tira de mim esse espinho da minha carne. Às vezes a gente também faz isso, né? Às vezes a gente não ora só 3 vezes. Às vezes a gente ora todo dia, né? Faz 1 ano que a gente está orando. E aí a gente pede para o Senhor, né? Pai, tira esse espinho da minha carne. Mas entenda que em tudo Deus tem um propósito. O espinho na carne da vida de Paulo era para ele não se orgulhar, não ser orgulhoso, não ser soberbo. Então, por esse motivo, ele tinha aquela enfermidade. Ah, mas Deus não podia ter colocado para ele outro tipo de espinho na carne? O Senhor sabe tudo o que faz. Se Deus permitiu aquela enfermidade, foi porque Deus sabia que ali sim seria um espinho na carne. Talvez uma outra coisa não seria um espinho para ele. Não incomodaria, não traria a memória dele que Deus está chamando a atenção dele. Porque Deus tinha um propósito naquilo. E o propósito era não deixar que ele se orgulhasse demais. Então, o que acontece na sua vida também tem um propósito. Às vezes é o seu espinho na carne. O que tem sido o seu espinho na carne? Você já parou para pensar que talvez em sua vida existe alguma coisa que faz um tempão já que é da mesma forma? Às vezes no emprego, todo emprego que você entra, parece que tem um atrito, ou é mesmo uma enfermidade, ou é algum problema familiar. Qual é o seu espinho na carne? Você já se perguntou para Deus qual é o propósito disso? Mas como que eu vou saber se é meu espinho na carne? Se você se sente fraco, se você se sente cabisbaixo, é seu espinho na carne. Porque aqui, ó, no versículo 10, fala assim, ó: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos e os sofrimentos e as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco a minha força, é que tenho força de Cristo em mim. Então, quando você se sentir com esse espinho na carne e se sentir fraco, lembre-se que é aí que você é forte. Que em tudo Deus tem um propósito. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor lhe mostrará qual é o propósito do seu espinho. Se em alguma circunstância você está sofrendo demais, está se sentindo fraco, eu profetizo que nessa sua fraqueza você será forte. Amém? Que Deus abençoe você. E esse foi o nosso dedo de prosa de hoje.